Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. O maior evento esportivo do mundo está prestes a tomar conta do território nacional. Mas por que será que a Copa do Mundo no Brasil ainda divide opiniões? A repórter Ana Paula Bico conversou sobre o assunto com alunos e funcionários da Universidade de Sorocaba. Acompanhe. Você é a favor ou contra a Copa do Mundo no Brasil? Então, se fosse em outras circunstâncias, eu seria a favor, mas nas circunstâncias em que está o país, eu sou contra. Por quê? Porque nós temos mais urgências, né, no país, como estudo, como saúde e outras coisas mais, né? Tá tudo virado de ponta cabeça o país, né? Do que uma Copa do Mundo, né? Uma Copa do Mundo é uma coisa que é esporte, não é uma coisa necessária. Sou a favor da Copa. Eu acho que depois de muito tempo não adianta mais protestar. Eu acho que agora chegou a hora e não tenho que querer protestar. É a hora da Copa e vamos Brasil, né? E você confia na seleção brasileira? Sim, com certeza é a melhor chance pro Hexa. Olha, no momento eu sou a favor, porque se era para acabar a Copa, já devia ter cancelado quando foi escolhido o país. Mas agora, já que está aí, né, vamos torcer para o Brasil. Você acha que existem assuntos mais urgentes hoje? Acredito que educação, saúde, precisa de um foco a mais do que a Copa do Mundo. Agora eu sou, porque já construíram os estádios, já gastaram os dinheiros todos, mas se fosse para fazer protesto, acho que teria que ter sido na época que escolheram a sede, né? Você confia na seleção brasileira vai ser campeã? Não. Não, por quê? Eu acho que não, acho que vai ser a Alemanha. Então, na verdade, eu sou contra ela acontecer nesse momento, que eu acho que o Brasil ele não está preparado para suportar tamanha estrutura, tamanho um evento tão grande como esse. E eu acho que todo o investimento que está sendo colocado hoje, está sendo investido nos estádios, estão esquecendo da estrutura, da infraestrutura mesmo, que não vai atender o público, e eu acho que talvez possa vir a ocorrer uma decepção aí, né? Em relação a essa parte de infraestrutura mesmo, acho que nós não estamos preparados para isso, mas que ocorra um evento, que ocorra um bonito evento, mas apesar disso eu acho que não deve ser feito. Eu sou a favor da Copa do Mundo no Brasil porque eu sou fanático por futebol e também porque vai trazer vários benefícios para o país. Eu acho que existem muitos contras, mas também existem prós e as pessoas acabam às vezes assim maximizando os contras da Copa do Mundo e esquecendo que também vão ter benefícios. Vai ser um evento assim que vai trazer muitos povos aqui para cá, enfim. Tá aí então a matéria que a Ana Paula fez, ouvindo a opinião dos alunos e funcionários da Uniso. E qual é a sua opinião a respeito do assunto? Será que o país tem potencial turístico para sediar uma Copa do Mundo? Quem vai responder esta e outras perguntas é a professora e hoteleira Juliana Tonon Oliveira. Professora, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. A senhora já esteve aqui conosco outras vezes, mas de praxe a gente gosta de apresentar o nosso entrevistado. A senhora é graduada em hotelaria, em turismo e sua pós-graduação. Gostaria que a senhora falasse um pouco da sua graduação, sua titulação. Sou formada em hotelaria, bacharel, aqui pela universidade mesmo. Tenho mestrado em educação e vários cursos relacionados a eventos e gastronomia também. E a senhora hoje trabalha, além da Uniso, como professora, a senhora atua profissionalmente na área? Atuo na organização de eventos. Aonde? E também num hotel, eventos corporativos, eventos sociais, que são contratados esporadicamente, e também num hotel escola, onde a gente também organiza eventos em Itu. E a senhora também é professora do ensino técnico? Sim, nível médio. Nível médio. Isso, tá. de hotelaria. É no Fernando Prestes, aqui em Sorocaba? Em Itu, Martinho de Sierra. Em Itu. Isso. Muito bem. Professora, em termos de turismo, o que o Brasil tem a ganhar sediando um evento como uma Copa do Mundo? O que a senhora já analisou, principalmente a senhora que também está trabalhando em Itu, que deve sediar lá pelo menos 2 seleções? Rússia e Japão. Eu verifico o seguinte, para a nossa área de turismo é muito benéfico, porque primeiro que a gente agora tem uma visibilidade muito grande. Os alunos, os profissionais que já estão na área, porque ainda o turismo, ele é uma ovelhinha negra. Muitas vezes ele não é muito bem interpretado. Vai fazer faculdade de turismo? Então não vai fazer nada. Ou vai fazer faculdade de hotelaria, de gastronomia, só vai passear e só vai comer. E não é uma verdade. Então, primeira coisa, a questão da Copa, que a gente está na mídia. Isso é muito importante. Segunda coisa, nós temos um potencial turístico fantástico.
Se a gente for pensar, o mundo tem, cada país tem um potencial turístico diferente. Alguns são para o turismo religioso, como a gente tem, por exemplo, em Roma. Outros são para turismo de aventura, como a gente tem em Canadá. No Brasil, a gente tem tudo. Todos os tipos de turismo estão inseridos dentro do Brasil. Se você quiser o religioso, tem. Se você quiser o corporativo, você tem. Se você quiser também o social, você tem. Enfim, a gente, dentro do Brasil, tem um potencial turístico muito forte. E agora isso está sendo explorado. Então, eu estou verificando que muitos alunos estão sendo empregados, e isso eu acho fantástico. A economia está movimentando demais. Você tem implantação de novos hotéis, implantação de novas agências de turismo. Eu acredito muito na Copa do Mundo e acho que isso tem um potencial muito grande para nós, profissionais da área de hotelaria. Não estou contabilizando os outros empresários que também vão ganhar com isso. A farmácia, a estrutura de supermercado, todo mundo acaba que o turismo acaba impactando dessa forma. Existem, sim, alguns problemas, a gente verifica na mídia e a respeito da construção, ou seja, enfim, das obras em si. Os aeroportos que, infelizmente, não foram finalizadas as obras, que a gente estava com uma esperança muito grande de um aumento aí da viabilidade de acessos desses turistas, que já é um problema hoje muito forte. O metrô também, porque o turismo é baseado em vias de acesso, que a gente precisa chegar até o lugar, então o turismo é isso, alimentação e hospedagem também. Então, dentro da questão quesito transporte, eu acho que isso está muito a desejar. Já estava muito complicado e agora vai complicar bem mais. Alimentação, os restaurantes estão se preparando, os bares estão se preparando. E eu acredito que o grande marco da gastronomia vai ser a caipirinha, porque, na verdade, a maioria dos turistas de fora não tem a cachaça incorporada no seu dia a dia e é uma grande chamativa, ou seja, todo mundo vai ter que acabar fazendo a caipirinha, mesmo que ela não esteja no seu contexto. E, em minha opinião, de cachaça, e não de vodka, porque vodka eles têm lá, até com uma qualidade diferente, talvez superior do que a nossa. E em hotelaria, isso está muito bacana, porque, na verdade, a gente tem muitos hotéis sendo construídos, hotéis de rede, enxergando a nossa cidade de Sorocaba, enxergando a cidade de Itu, porque até então a gente tinha uma hotelaria familiar muito forte, né? Vai passando de pai para filho o hotel, e aí agora a gente tem a Rede Accor, por exemplo, a gente vai ter novo hotel, a gente vai ter Ibis Budget, que é mais barato do que o Ibis que a gente já tem. Em Itu também vai ter a criação do novo hotel. Isso demonstra que esses hotéis não vão ficar prontos para a Copa do Mundo, porque eles estão ainda em fase de construção. Mas eu tenho a certeza que isso significa que eles estão vendo que somos economicamente ativos e que o turismo em nossa região ele é forte e ele tem que ser explorado, porque quando vem uma rede hoteleira internacional, eles já fizeram muitas pesquisas a respeito de que existe esse potencial e de que ele vai ter a demanda suficiente para completar seus apartamentos. Então, para mim, essa ficou muito clara quando a gente tem agora esse boom de hotéis, porque não é para a Copa do Mundo, mas a gente tem essa visibilidade, que ainda a gente tinha, nossa, o Brasil, você só tem carnaval, né? Ou seja, é a única coisa que a gente tem. Não, a gente tem aqui dentro da nossa região um potencial enorme para o turismo, principalmente para o turismo histórico, para o turismo rural. A gente tem, por exemplo, o percurso do Roteiro dos Bandeirantes, que está sendo reorganizado para que a gente explore cada vez mais esse Roteiro dos Bandeirantes, tanto quanto as fazendas históricas de Itu. Ou seja, você tem um circuito agora de mais de 20 fazendas históricas, onde vem contando toda a história do café do Brasil, do período colonial. Então, a gente tem uma riqueza muito grande, é por isso que eu sou a favor da Copa, da Olimpíada, porque é um momento de a gente ter visibilidade no mundo, porque todo mundo vai parar e vai olhar para a gente e vai falar, poxa, tem tudo isso dentro do Brasil? Eu acho muito bacana. Professora, e essas cidades são preparadas e satisfeitas em receber esse turista de um dia? Sim, sim, estão. E a gente repara que as prefeituras estão se organizando, as secretarias de turismo, os empresários estão todos em prol disso
e já se adaptando. Então, por exemplo, se você tinha um espaço dentro do seu empreendimento que era de lazer, que de repente não recebia tantas pessoas assim, estão melhorando a estrutura de banheiro, estão colocando mais produtos para a venda, estão contratando mais pessoas para poder trabalhar e explicar sobre o local. Isso eu digo fortemente nas fazendas históricas que a gente tem aqui perto, como eu falei. Elas estão ou seja, melhorando cada vez mais sua estrutura, pensando em como que vai chegar esse turista até elas, porque elas têm estrada de terra, né? E assim, produtos que eles têm, como por exemplo o café, além disso, então vamos fazer também um doce baseado em café, vamos vender esse café, vamos mostrar o café que é raro, que é produzido nessa fazenda, e vamos mostrar como é que faz a colheita, como é que é produzido, como é que é a torra, ou seja, está sendo feito um trabalho para que todos esses empreendimentos que vão receber esse turista de um dia estejam capacitados, inclusive. O Sebrae está muito junto disso, porque a cidade de São Paulo organizou essas rotas de um dia. E eles montaram junto com o Sebrae isso. Então, eles pegaram todas essas cidades que já são turísticas, né, e conversaram com elas, e isso já vem acontecendo há muito tempo, já tem questão de 2 anos que isso já está acontecendo, para divulgar essas rotas de um dia para o turista chegar. Então, se você entrar no site da cidade de São Paulo, já tem formatado todas essas rotas, já tem onde que pode passear, onde que pode comer, valores do que vai ser, se você está com criança pequena, se está com criança de colo, se está com adolescente, com a melhor idade, ou seja, inclusive essas idades também já são distribuídas para qual o passeio que você vai fazer. Então, é um trabalho muito bacana que já vem sendo feito. Eu participei de um congresso em Ilhabela e o organizador disso tudo que é relacionado ao turismo do estado de São Paulo, né? Ele falou, já estamos com esse trabalho, e já estava mesmo, até inclusive Ilhabela entra, todas as nossas praias também já estão, ou seja, esperando e aguardando esse turista para que a hora que ele vier, ele já tenha isso preparado. Óbvio que tem ainda um preconceito, ou seja, existe uma reluta ali ainda, que tem gente que mora na cidade, moradores que não querem o turista, que é como quando a gente vai para a praia no Ano Novo, você tem lá 20 minutos de fila para o pãozinho, entendeu? Que o morador reclama que subiu o valor de tudo dentro da cidade. Então, assim, mas a gente tem que pensar, eu penso sempre desse outro lado positivo, porque isso vai movimentar muita coisa, e é importante, de novo, eu falar, essa visibilidade. Então, cidades que muitas vezes têm tem muita coisa, ou seja, tem um grande potencial e que antes estava quietinho. Então, de repente, o turista vai vir, de repente, da Rússia, né, como ali em Itu, vai conhecer uma cidade histórica, vai voltar para lá, falando, nossa, olha o que eu vi do Brasil. Não era somente o carnaval, não era somente belas praias. Eu fui para o interior e tinha um turismo preparado. Tanto que já está sendo movimentado organização das placas, por exemplo, de sinalização dentro das cidades, em inglês e português, obviamente. Pavimentação de muitas ruas estão sendo também refeitas, isso já é um trabalho que vem acontecendo. A questão também dessa infraestrutura do local aconteceu, porque além de vir a verba do governo para essas cidades turísticas, esses comitês e as secretarias de turismo passaram a olhar e falar, não, agora é o momento, não tem como a gente deixar de fazer. Se a gente deixar de fazer, não dá certo. Mapas turísticos, tinha cidade que não tinha mais, ou que estava defasado, não tinha todos os hotéis, não estava em inglês, não tinha toda uma localização correta dos seus pontos turísticos, está sendo refeito, ou seja, para deixar esse mapa turístico em todas as localidades, em todos os hotéis, em todos os restaurantes, entregar para o turista isso. Porque a gente ainda tem muito tempo para chegar, por exemplo, próximo ao turismo que a gente tem rural, o turismo agrário que a gente tem, por exemplo, na França, que a França tem muitas fazendas históricas e você tem as vinícolas incluído nisso. E eles trabalham junto, em conjunto. Ainda no Brasil, os empresários querem só para mim. E aí, agora que está todo mundo tendo que parar e pensar e agir em conjunto, é agora que está funcionando. E eu tenho esperança, de fato, que eles se mantenham dessa forma, em conjunto. Como eu falei do Roteiro dos Bandeirantes, que todas as cidades estão juntas num comitê
para fomentar, ou seja, para organizar direitinho esse roteiro, para que o turista consiga fazer uma parte dele, ou se ele pode ter 2 dias, ele faz inteiro, e ele vai degustar o que você tem. Então, o que tem na cidade de Porto Feliz, de gastronomia, o que você tem de cultura, como é que está o parque. Então, se eu estou fazendo isso, eu vou ter que arrumar o parque, eu vou ter que colocar banheiro, eu vou ter que dar estrutura para tudo isso. Então, é isso que eu quero dizer, que a Copa vem de muito positivo para o nosso setor, porque você começa a compartilhar de trabalhos em conjunto entre empresários, você começa a ter uma cidade onde está olhando para o turismo, onde esse dinheiro que vem do turismo está sendo aplicado no turismo, porque o turista vai chegar. Então, ele tem que estar confortável. O principal ali é esse conforto do turista, do visitante. E como é que está preparada a mão de obra para poder trabalhar e atuar? Tem vaga? Esgotaram-se as vagas? Vai se inflacionar salário nessa época? Como é que vai funcionar? Com certeza, os profissionais vão ganhar um pouco mais nessa fase. Eu verifico que, assim, os meus alunos, por exemplo, eu sempre falo para eles, e agora é muito mais forte. Gente, só não trabalha quem não quer, porque tem vaga para tudo. Tem na cozinha, tem na governança, tem de monitor de recreação, tem de guia de turismo. Obviamente que para ser guia você tem que ser credenciado, mas já tem os cursos, você pode ser monitor de turismo. Tem muita coisa, muita vaga. Os hotéis estão desesperados atrás de profissionais. As próprias agências de viagem, porque vai chegar um montante, de repente, lá em São Paulo, como eu disse. Você vai precisar de muito ônibus e muito monitor, muito guia de turismo para trazer esse pessoal até as nossas cidades aqui para conhecer. E quando chegar aqui, você precisa de novo dos guias, sabendo, ou seja, profissionais da área mesmo capacitados para conseguir explicar sobre todo o contexto histórico e tudo que você tem de turismo ali. Vaga tem. A qualificação está acontecendo, o governo, a gente tem dentro das universidades já a capacitação, mas o governo também tem Pronatec, tem vários cursos que dentro já vem acontecendo também há mais ou menos uns 2 anos, capacitação de garçom, capacitação de monitor de recreação, recepcionista, tudo gratuito, organizador de eventos e tudo isso gratuito, onde o pessoal fazia, tinha alguns pontos, aqui na nossa região estava em Campinas esses cursos, onde durava mais ou menos 1 semana, onde vocês têm toda a prática, têm a teoria para realmente estar qualificado no mercado. E uma coisa importante também, o profissional que é bom, ele tem outras oportunidades. De repente, ele é bom e ainda está insatisfeito com o seu salário. É o momento de ele, inclusive, falar, bom, agora é um momento bom para eu, de repente, mudar de hotel ou ir para uma outra cidade, porque você tem essa ideia também de subir de cargo, né? Porque nesse momento vai precisar de muita gente trabalhando. Até quem não é estudante da área, quem não é profissional da área, está procurando porque vai conseguir, ou seja, ou só no período da Copa, ou vai efetivar, porque se for um bom profissional, vai efetivar, porque existe a questão de, dentro dessa área de turismo, trabalhar de final de semana, trabalhar no carnaval, trabalhar, ou seja, em momentos que os outros estão passeando. Então, essa é uma das maiores dificuldades de mão de obra no nosso setor, porque a pessoa tem que entender que eu estou trabalhando no sábado até às 11 da noite, estou trabalhando, e não ficar bravo, irritado por estar ali atuando. Então, eu tenho certeza. E está ganhando para isso, né? Exatamente. E nesse momento vai ganhar bem mesmo. Professora Juliana, que gostaria de agradecer a sua presença no programa, com certeza entusiasmou, empolgou muita gente com relação a esse assunto, a esse tema da Copa do Mundo. Estamos chegando logo mais aí no mês de junho, dia 12, a Copa começa. Eu gostaria que a senhora disponibilizasse um e-mail de contato para quem está nos acompanhando, possa entrar em contato, falar com a senhora, quer ter alguma dúvida, discutir um pouco mais do assunto. Mandar currículo para a gente encaminhar para os hotéis. Olha só, que todo mundo que está desesperado, ligando. Que oportunidade. Tem um monte. Qual é o e-mail de contato? julianohotelaria@yahoo.com.br. Facinho. julianohotelaria@yahoo.com.br. Fácil de localizar. E também deixo a dica para o pessoal olhar no site do portal da Copa, do governo, que fala, tem muitos assuntos ali, porque a gente acha que tudo está dando errado, e ali tem muitos aspectos bacanas, interessantes e positivos de contato sobre tudo que está acontecendo na Copa do Mundo. É portal Copa 2014, do governo. Obrigado, professora, mais uma vez. Obrigada. Sucesso para a senhora.
Nós vamos para um rápido intervalo e a gente continua discutindo o assunto Copa do Mundo com o professor da Uniso, do curso de Direito e sociólogo, Olavo Furtado. Voltamos já. Em 20 anos, muita coisa mudou. Reaprendemos a democracia. A maior distância agora é um clique. E o telefone, quem diria, serve até para telefonar. Descobrimos mais sobre o universo, sobre os indivíduos e também sobre nós mesmos. Nos últimos anos, muita coisa mudou. E você, o que vai mudar? Mude seu mundo. Comece agora. Inscreva-se. Tá achando graça? Você está achando graça porque pode me ver. Mas já pensou nas milhares de pessoas que não enxergam por falta de doadores de córneas? Não pensou? Então pense. Doe seus olhos e avise a sua família que você é um doador. Nos dê essa alegria. Faça a vida de um deficiente visual mais alegre. Banco de Olhos de Sorocaba. O primeiro, porque tem você. Voltamos com o programa Uniso Comunidade para falar agora sobre as questões sociais e comerciais que envolvem a Copa do Mundo no Brasil. Estamos recebendo o professor Olavo Furtado, do curso de Direito da Uniso. Professor Olavo Furtado, como de praxe, a gente conhece um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse a sua graduação e a sua titulação. Bom, eu sou graduado em Ciência Política, fiz 2 anos de Engenharia Agrícola, larguei, fui para a área de Humanas. Fiz meu doutorado em Sociologia. Você fez graduação onde? Tudo Unicamp. Eu fiz o meu doutorado em Sociologia e eu estudei 2 montadoras de automóveis, construção de equipes dentro das montadoras. Isso acabou me abrindo porta para dar aula em Administração e Negócio, que foi onde eu comecei minha carreira. E o senhor também tem um MBA? Sim, eu tenho um MBA na área de Negócios Internacionais, porque meu pai era da antiga carteira de comércio exterior do Banco do Brasil, então eu fui meio que, desde pequeno, comércio internacional sempre foi algo que se fez muito presente na minha casa. E aí eu tomei gosto disso, acabei também estudando negócios internacionais. O senhor atualmente está morando onde? Olha, professor, falar onde ele mora, a gente mora nos mais diferentes automóveis, né? Mas hoje onde eu durmo é Vinhedo, né? Mas eu frequento Sorocaba há mais de 12 anos. Né? E além de Sorocaba, o senhor dá aula onde? Eu também dou aula em Indaiatuba, já há uns 12 anos também, dou aula em São Paulo e em Campinas eu dou aula na pós-graduação também. Em pós-graduação já em mais lugares. Agora, nós estamos nesse período de Copa do Mundo, estamos alguns dias para o início do campeonato mundial. Na sua opinião, Copa do Mundo é um bom negócio? Olha, o Brasil estava preparado lá atrás, em 2008, quando o Lula disse, vamos trazer a Copa? São 2 coisas que são diferentes, né? Se você olhar sob o ponto de vista do negócio, você vai entender que a FIFA é uma empresa multinacional, não é? Sem nenhuma conotação pejorativa a esse termo, e que faz esse negócio chamado Copa do Mundo pelo mundo todo. Então, assim, se você olhar sob o ponto de vista de negócio, nada mais é do que um produto que circula o mundo, como você tem uma série de produtos e serviços e por aí vai. Então, esse ponto de vista não é surpreendente, né? É só uma questão de uma análise um pouco mais sob o ponto de vista de negócios. Sob o ponto de vista da preparação, não é? Hoje é muito fácil você apontar os problemas que nós estamos tendo em relação à organização do evento, não é? Vamos tentar ser bem claro no que diz respeito ao evento em si, ao evento esportivo e todo aquele modus operandi que você conhece aqui no Brasil e que não está vinculado só a esse evento específico. É que esse evento ele tem uma característica que para mim é muito singular. Primeiro, é um evento de um esporte, futebol, que tem tudo a ver com o país, não é? E é óbvio que a sensação de desorganização, não é, de que está passando aí fora, ela fica mais intensa, porque tem determinados eventos que você também tem um certo nível de desorganização,
que não tem um impacto na sociedade brasileira como tem, porque o futebol é uma coisa muito do nosso íntimo, né? Aquela coisa do inconsciente coletivo, e por aí vai. É como se eu virasse para você e falasse assim, olha, eu queria ter bons hospitais. Essa é uma forma de você dizer, e todo mundo sabe, né? Eu quero ter bons hospitais. Agora, quando você fala assim, eu quero ter bons hospitais no padrão FIFA, ou seja, isso acaba chegando no receptor dessa mensagem de uma outra forma. Já, realmente o padrão FIFA consegue fazer bons estádios, né, assim, ou pelo menos um pouco melhor do que se esperava, não é? E numa toque de caixa, porque o evento ficou muito em cima. Então, assim, eu acho que, sob esse ponto de vista, né, da conscientização de que é possível fazer um país bom, não é? E organizado, eu acho que entre aspas aqui, o contra-exemplo da organização da Copa, ela vai ser muito positiva. Agora, o público consegue entender que o evento Copa do Mundo, ele tem patrocínio, sim, de entidades, de empresas privadas, sim, não necessariamente do governo, que de sim, fato não pode botar dinheiro público para construir um estádio de futebol, ou pode, eu queria que o senhor explicasse isso, em detrimento de arrumar o hospital, de colocar carteira na escola. Não pode. Esse é o defeito, esse é o problema. Ou seja, não é... eu não gosto do contraponto, você entendeu? Estádio ou hospital. É claro que o hospital, né, estrutura física, logística, tem uma série de problemas, elas precisam ser resolvidas. Mas o que eu estou dizendo é que a Copa do Mundo vem mostrar que com um pouco de profissionalismo e um pouco de organização, você consegue fazer tudo isso no tempo certo, você entendeu? Ou seja, se nós conseguimos fazer os estádios e vai haver essa Copa, não é? Por que nós não conseguimos fazer bons hospitais, uma boa estrutura logística? Ou seja, isso vira um paradoxo. Ou seja, e acho que a Copa vem mostrar que sim, é possível. Basta um pouco mais de seriedade, não é? Da gestão pública para esses outros assuntos que não são a Copa. Agora, por que alguns movimentos populares começam a surgir há poucos dias do início da Copa e vão para a rua e começa a haver questionamentos da Copa, quebradeira e black blocs, e aí se atira um rojão num cinegrafista e mata o cinegrafista, e mistura o valor da passagem do ônibus com eu não quero Copa. Como é que é esse inconsciente coletivo, ou isso é orquestrado também? Eu acho que é importante dizer uma coisa, eu acho que todo ou qualquer tipo de violência, ela é criminosa, não é? A manifestação organizada, pacífica, ela é bem-vinda, isso faz parte da democracia. Você vê que qualquer país que tem as suas estruturas institucionais sólidas, eles têm essas manifestações. O problema é quando você descamba para a desorganização e até para a violência. Esse fato, né, assustador de você ter um jornalista sendo assassinado, não é? Nesse tipo de coisa, você não pode levar determinado tipo de fogos, ou seja lá o que foi, o que o atingiu, para um espaço público e ter aí responsabilidade de acionar esse tipo de instrumento. Ou seja, é uma questão muito séria isso. Agora, é importante entender o atual momento que o Brasil passa. E não é uma questão desse ano. É que esse ano se potencializa, né? Você tem a Copa, já está cheirando um pouco as Olimpíadas em 2016, você tem um ano eleitoral, não é? Então você tem... já teve um carnaval atrasado, né? Já teve um carnaval, eu brinco muito com os meus alunos e colegas, você tem o carnaval, depois você tem a Copa, as eleições, né, o Natal, bom, tão feliz 2015, porque... Esse ano já foi. A sensação que dá é que você, assim... Mas ele na realidade, não é que ele já foi, é um ano muito intenso, é uma coisa que você percebe isso. Não sei se você percebe, mas a sensação que dá é que o Brasil quer discutir tudo ao mesmo tempo, esse ano. Coisas antigas, né, que estão arraigadas, como corrupção, etc., e coisas absolutamente novas, assim, que não estava na pauta, porque hoje a comunicação é uma coisa muito fácil de acontecer. E aí você tem uma sensação assim, não, esse mês nós vamos resolver esse problema, esse mês nós vamos discutir isso. Isso faz parte do processo de amadurecimento, e isso é importante entender. Eu não olho isso, é óbvio que essas aberrações criminosas, não é? Gente morrendo, isso é um absurdo, claro.
Mas essa catarse é uma coisa que a gente tem que entender que faz parte do processo de amadurecimento como nação, entendeu? Se você for observar o Brasil sob o ponto de vista, vamos pegar uma outra situação, sob o ponto de vista internacional, ou seja, o grau de visibilidade que você tem hoje no país, na comunidade externa, é uma coisa, primeiro, intensa e diferente do que você tinha no passado. Então, o Brasil está construindo a sua personalidade internacional. E é claro que isso vai causar algum desconforto, porque você vai ter que mudar algumas coisas, não é? Mas também vai potencializar as coisas que o Brasil tem de bom. E é um equívoco achar, isso é uma coisa também bem brasileira, de que nós somos um país com um monte de defeitos e só os defeitos, etc. A gente tem um monte de coisa boa que é preciso um colega, às vezes estrangeiro, nos dizer para que a gente possa falar, não, realmente, olha só, não tinha olhado sobre esse ponto de vista. Agora, então, essas manifestações, eu acredito que elas sejam orquestradas e imprudentes nesse momento, ou, como o senhor disse, ela é característica da democracia e vai ser entendida por alguém, mas também não vai interromper a Copa. Eu não consigo te dar uma resposta certeira sobre isso, Fernando. Eu acho que é tudo muito ainda quente, né? Você é um Isso pode acontecer, inclusive, no dia do jogo, por exemplo, enquanto a torcida está entrando de um lado, a manifestação está do outro? Claro que pode, eu acho que pode acontecer. Se é certo ou errado, eu ainda não tenho uma opinião formada, mas claro que pode acontecer. Nós temos que lembrar sempre o seguinte... é um evento, esses dois eventos, tanto a Copa quanto as Olimpíadas, é um evento de extrema visibilidade, você entendeu? Eu brinco muito, uma vez eu estava entrando no aeroporto, eu desci do táxi, andei 20 metros e fui para a fila. E acho que eu sou meio neurótico para isso, em termos... Eu falei, nossa, mas como esse nosso aeroporto é inseguro, não é? Porque você tem que pensar assim... De repente, você pode ter um problema de segurança nacional, um atentado terrorista, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Isso, infelizmente, é a parte ruim de um país que ganha sua maturidade internacional, tanto política quanto econômica, não é? Vem um monte de coisa boa, não é? As pessoas conhecem mais o Brasil, veem que nós não somos única e exclusivamente, o que também é uma coisa boa, o país do samba e do futebol, não estou dizendo que isso é ruim, isso é bom, mas também vê que é o país do agronegócio, que é o país de um dos povos mais simpáticos e criativos do mundo, é um país que consegue lidar muito bem com só uma coisa até um pouco difícil, que é aquela coisa na década de 80, você tem uma inflação de 80%, ou seja, isso escolou o país a enfrentar algumas adversidades. É um país que passou muito bem pela crise de 2008, 2009. Agora, a gente tem uma certa tendência aos extremos, não é? Ou nós nos colocamos como o pior país e o pior povo do mundo, ou nós somos o melhor país, mais ufanista, você entendeu como é que é? Mas isso tudo faz parte do processo de amadurecimento, principalmente internacional. Eu acredito que a imagem social do Brasil com a Copa do Mundo ela é bem vista pelo público do exterior. Nós tivemos no bloco anterior, até o que o senhor ilustrou aqui, a professora Juliana Tonon, ela é do curso de hotelaria, do curso de turismo, e ela comentou o quanto isso vai gerar de impacto positivo para o turismo, que não é só o litoral, não é só a praia e não é só o carnaval, e que o Brasil tem muito mais coisa para mostrar. Como é que fica essa imagem social do Brasil? Quando nas redes sociais, como no Facebook, se mostra, vamos voltar aqui, sendo redundante, a imagem do estádio e a imagem do paciente sendo tratado no chão ou no corredor do hospital. A imagem do estádio e a imagem do transporte coletivo, quer seja ônibus ou metrô, lotado. Como é que é feito esse paralelo dessa imagem que esse turista vai ter da gente? Olha, com Copa ou sem Copa, com as Olimpíadas ou sem as Olimpíadas, os problemas sociais no Brasil já são problemas enraizados, você entendeu? O que acontece é que a Copa, esses eventos, vão dar uma visibilidade a isso, não é? Que, obviamente, não é positiva. Por quê? Porque não se resolveu isso. Isso foi visto em outros países que receberam a Copa da África, por exemplo? Foi visto, foi questionado, foi mostrado? Sim. É que aí vem aquilo que estou lhe dizendo aqui, não é? Que é o grau de importância que hoje o Brasil tem
em relação à comunidade mundial, é muito diferente de outros países. Não estou dizendo que a África não é importante. A África é um dos maiores, veja o nosso embaixador aí que esteve aí, né? Uma embaixadora da Argélia, o grau de importância em termos de parceria comercial. Mas o Brasil, ele é um país que tem uma visibilidade muito grande na América Latina. Então, o que acontece aqui, obviamente, tem um efeito muito mais reverberante aí fora. Agora, é claro que algumas questões sociais que não foram resolvidas vão ganhar, infelizmente, uma visibilidade negativa em função de um evento mundial, seja ele a Copa ou não. Agora, como a gente está falando aí dessas mandos e desmandos políticos e que, consequentemente, acabam levando a um descrédito dessa classe que este ano nós temos eleição, o senhor acredita que o povo começa a ficar mais consciente, vendo cada vez mais, através até das redes sociais, essas situações todas de qualidade questionável dos hospitais, do transporte coletivo, que ele vive no dia a dia, mas que até não questionava, mas ele percebe que existe o tal do padrão FIFA em contrapartida? Não, eu acho que sim. Esse ano de eleição vai ser mais atípico, por exemplo, ou nós vamos reeleger os mesmos? Não, eu não tenho, infelizmente, bola de cristal para definir isso, né? Mas eu acho que é um período muito diferente. Você observar, já é um período intenso, você tem discussões acaloradas por questões, às vezes, que não são, né, que não mereceriam esse tratamento, mas seriam mais questões que deveriam ser tratadas com um pouco mais de serenidade, não é? As redes sociais têm um papel fundamental. Como veículo de comunicação, ele é um veículo instantâneo. Você veja, por exemplo, as manifestações que você teve no mundo árabe, não é? Por mais que você vete qualquer tipo de transmissão, isso roda via celular, porque, né, essas coisas hoje são muito acessíveis, não é? Agora, é importante entender que o Brasil, ele obviamente está mudando, não é? A história ainda é muito cedo para dizer até onde nós podemos chegar. Mas eu sou um cara extremamente otimista em relação ao Brasil. Eu tenho muitos amigos estrangeiros, tenho parentes muito próximos, minha irmã mora nos Estados Unidos, etc. E aí eu fico sabendo essas coisas. Eu acho que nós temos um potencial extremamente forte, não é? E a mudança, Fernando, ela nunca é uma mudança da noite para o dia. Eu acho que o nosso público, né, os nossos alunos e até as pessoas que nos assistem aí em Sorocaba e região, eles têm que entender que as mudanças, elas são feitas, essas mudanças históricas, sociais, políticas, elas são feitas com um certo timing, é um tempo certo, né? Eu brinco muito, só para pegar... É como se eu falasse para você que a Revolução Francesa do século XVIII ainda não terminou, né? Aí, assim, até acho que pelo fato de você ser um país do novo mundo, né? A gente sempre quer uma mudança aqui e agora, mas não é assim que as coisas funcionam. Isso vale tanto para a área social, política, como também para a área de negócios. Se a Revolução Francesa ainda não terminou e a ditadura militar acabou? Então, ela está sendo revisitada, até porque ficou algumas coisas no passado que ficaram mal resolvidas. E eu acho que elas têm que ser resolvidas, não é? Eu sempre me coloco muito na posição da vítima, não é? Tento compreender o que está acontecendo. Você imagina que você pode ter uma situação onde seu pai sumiu, não é? E até agora o Estado não o reconheceu como uma pessoa efetivamente morta. Ou seja, isso tem um impacto que perdura há anos em algumas famílias. Eu gosto até de citar, e me permita aqui fazer a entrevista com o Aldo foi fantástica, não é? Porque ele viveu esse momento, ele sabe o que é isso. Né? E não é uma coisa só as grandes capitais. Você não está falando só de São Paulo e Rio de Janeiro, mas você está falando de... Sorocaba tem uma história com relação a isso, não é? Ou seja, você tem uma relação direta com isso. Eu acho que tem... E eu volto a dizer, nós estamos arrumando a casa, né, no sentido mais amplo desse termo. Isso leva tempo, claro, volto a repetir. Mas isso também faz parte desse processo. E por que uma camada da população, através das redes sociais, está conclamando outra vez as Forças Armadas? E existe até um partido militar brasileiro, o PMB,
enfatizando de que na época do governo militar, nenhum dirigente, nenhum general enriqueceu de forma ilícita, nenhum ministro enriqueceu, que o país foi punjante. Isso faz com que pareça que a violência não existia, que se andava nas ruas de forma tranquila. O que está acontecendo, outra vez usando as mídias sociais, para mostrar uma realidade ou uma versão dessa realidade? Eu costumo dizer que papel e mídia social aceita tudo, né? Então, assim, tem um presidente de uma multinacional de computadores que lhe diz o seguinte: se você me trouxer os dados, vamos discutir os dados, mas se você vier com argumento, vale o meu argumento. Você entendeu? Então, assim, nós temos que tomar um certo cuidado, porque a democracia é um negócio extremamente positivo e, obviamente, ela tem que existir. Mas essas manifestações, meio que negando a história, é uma coisa muito... Eu acho que ela não tem... Ela tem eco, mas ela não tem sustentação, você entendeu? Ou seja, simplesmente não vai dizer que as coisas não aconteceram, não é? Eu acho que isso não é... Não se prova nos fatos. Né? Não é com o uso da força, então, que se resolve? Não, nem pensar. Nem pensar. Tem uma série de países que mostram isso. Acho que o mais clássico é a independência da Índia, né, com Gandhi, que é citado. E eu gosto muito de uma frase do Gandhi, que ele diz que ele não é santo, ele é político. Você entendeu? E a mudança se faz não só com estadistas, não é? Como esse que tem a história aí, mas também com instituições fortes, né? Tanto judiciário, Congresso, como o próprio Executivo, né? A personalização do poder em excesso, que é, sem sombra de dúvida, uma das coisas muito perigosas, principalmente na América Latina, para isso, você desconstrói as instituições, isso é muito perigoso. Então, a minha maior preocupação sempre se o seu discurso é um discurso democrático e expondo a sua opinião, sem problema. Mas se o seu discurso é para desmoronar as instituições que foram construídas nesses anos todos de democracia, você vai me perdoar, mas aí não tem como concordar com esse tipo de postura. Posso até aceitar e não concordar com o que você me diz, mas destruir instituições, isso é impensável. Muita gente morreu para que a democracia brasileira estivesse aqui. Agora, se a democracia é um espaço livre e de liberdade de expressão, o deputado Bolsonaro, para fazer um discurso no Congresso, ele tentou abrir uma faixa fazendo apologia ao regime militar. Sim. E foi impedido através de vaias, enfim, ele não conseguiu fazer essa manifestação dele. Como é que a gente analisa esse contraponto também? Olha, você lembra, você sabe que todo país tem sempre eu chamo de um candidato ou um político folclórico, sabe, né? A Itália tem os seus, né? A França tem os seus... E o deputado Bolsonaro é o nosso? O Bolsonaro, para mim, é um deputado folclórico. Eu acho que é a única coisa que eu consigo falar com um pouco mais de... cientificamente falando. Mais nada? Folclórico. Professor, o Brasil, ou ter sido escolhido o Brasil sede da Copa e das Olimpíadas, foi um acerto ou foi um erro? É uma visão muito pessoal minha, ok? Mesmo porque seria difícil dizer isso em 2008, né? Sem crise econômica, mas eu acho que nós poderíamos ter pensado um pouco mais no que significava escolher a Copa do Mundo, ok? Como eu disse, o evento ele é extremamente importante e nós sempre tomamos essas decisões, não nós brasileiros, mas as pessoas deveriam tomar sempre as decisões medindo os prós e os contras e sem passionalidade, ok? Hoje eu acho que nós temos alguns contras que precisam ser alterados, mas eu acho que essa questão de como foram feitos os estádios, a forma deveria ter sido um pouco mais pública, né? Os prazos foram complicadíssimos. Eu estou um pouco preocupado com a questão de segurança, eu acho que isso é muito importante.
Não estou dizendo a segurança no sentido, né, doméstico, mas sim, não se esqueça que é um evento mundial. Então, eu acho que assim, essa desorganização que nos é latente, não é uma coisa quase de 500 anos, isso ou mais, isso é uma coisa que nos importuna. E com a Copa, é o que eu estava te dizendo, isso nos importuna mais ainda, porque agora estamos falando do país do futebol. Como é que pode ser o país do futebol que não sabe organizar a sua paixão, você entendeu? Então, isso tem um efeito assim, e eu sempre olho sob o ponto de vista do aprendizado. Afinal de contas, posso ter qualquer cargo ou função fora da sala de aula, mas eu não deixo de ser um professor, um instrutor. Eu acho que faz parte do nosso aprendizado, né? Até o aprendizado internacional. Se você pegar, por exemplo, o Brasil, ele tem uma abertura econômica efetiva na década de 90. Se você pensar que demoramos para arrumar a nossa moeda, então abrimos, arrumamos a moeda, etc. Desculpa, arrumamos a moeda e abrimos a economia. Se você somar tudo, você tem de 15 a 20 anos de inserção econômica e política internacional. Fernando, você sabe melhor do que eu, nós já passamos por isso. Com de 15 a 20 anos, você ainda não tem muita maturidade. Né? Isso vale para as pessoas, isso vale para as empresas, isso vale para os países. Ok? Professor, queremos agradecer a sua presença. Qual é o e-mail de contato, uma forma quem está nos acompanhando, conversar com o senhor, trocar uma ideia, mandar um e-mail, questionando, convidando para uma palestra? Como é que faz para falar com o senhor, Olavo? Pode utilizar o e-mail da Universidade de Sorocaba, é olavo.furtado@prof.uniso.br. Eu agradeço aqui o convite, agradeço aí o teu profissionalismo, a tua audiência e parabenizo aí por essa iniciativa que eu acho extremamente importante, não só para a comunidade acadêmica, mas para toda a região de Sorocaba. Obrigado, professor. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão para o programa, envie para unisocomunidade@uniso.br ou na nossa fanpage lá no Facebook. Curta lá, é Uniso Comunidade. Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa. Até lá! Em 20 anos, muita coisa mudou. Reaprendemos a democracia. A maior distância agora é um clique. E o telefone, quem diria, serve até para telefonar. Descobrimos mais sobre o universo, sobre os indivíduos e também sobre nós mesmos. Nos últimos anos, muita coisa mudou. E você, o que vai mudar? Mude seu mundo. Comece agora. Inscreva-se.